Flamengo vai acionar STJD para ajudar CBF. Além disso, guerra entre Flamengo e Corinthians já começou antes da bola rolar e a equipe paulista não faz o pagamento para ter Hugo Souza amanhã no jogo decisivo no Maracanã. Gabigol titular e tudo sobre o treino do Filipe Luiz, o segundo treino do Filipe Luiz antes da grande decisão. Gente, parece que a gente está vivendo um mês em apenas alguns dias com o Flamengo. Mas é isso, muito boa noite, bom dia, boa tarde, independente de onde você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Isabelle Costa, repórter e setorista do Flamengo e também da Seleção Brasileira. E aqui eu trago todas as informações para vocês atualizadas sempre no canal, cobertura dos jogos. Então, antes de mais nada, quero pedir para você que tá aí aquela ajuda, aquela moral, se inscreve no canal, é de graça, você não vai pagar nada para se inscrever, então se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo e também da Seleção Brasileira quando tem data FIFA aqui comigo. Então, bora para mais um vídeo porque a gente tem muita informação para trazer para vocês. Começando, né? Hoje o Filipe Luiz foi apresentado como técnico do Flamengo, da equipe profissional do Flamengo. O Marcos Braz pontuou, né, que o contrato do Filipe Luiz não é como técnico interino, mas sim o Filipe Luiz terá um contrato até dezembro de 2025, justamente para dar confiança ao treinador. Então é um ponto e uma informação importante, né, para que o Filipe Luiz tenha tempo para desenvolver o trabalho dele com a equipe e ele já começa com um jogo grande, né? E ele falou que gosta, ele gosta de jogo grande. E é impressionante, assim, o quanto o Filipe, ele tem um entendimento sobre futebol e ele consegue passar, né, as palavras também, esse entendimento pelas palavras é impressionante. Coletiva de apresentação do Filipe, muito boa. Falou muito bem, não fugiu de nenhuma pergunta. Foi perguntado sobre a proximidade dele com o elenco, até porque ele jogou com esse elenco, né, com muitos jogadores que estão nesse elenco. E o Filipe foi muito bem, falou que é óbvio que isso pode ajudar, tem seus prós e tem seus contras, que ele vai desagradar alguns jogadores com decisões que o treinador Filipe tomar. E ele também falou sobre um jogador em específico, que é o Gabigol. Filipe Luiz disse nessa apresentação que ele vai dar a vida pelo Gabigol. Óbvio que, né, ele até cita que ele não vai dar só a vida pelo Gabigol, mas pelo Carlinhos, pelo Bruno Henrique, quem estiver no ataque. Mas ele também enfatizou que ele quer recuperar o futebol do Gabigol, né? A gente sabe que o Gabigol tá em baixa, vivendo a sua pior fase no Flamengo e tem muito essa expectativa de que o Gabigol possa retomar o futebol com a chegada do Filipe Luiz. Outra informação pra gente trazer pra vocês também é que o Michael deve voltar, praticamente certo do Michael retornar amanhã pro jogo contra o Corinthians. Então, óbvio, ele não volta pro time titular, né? Ele deve ficar à disposição no banco de reservas, mas já é um baita reforço porque o Flamengo precisa de opções no ataque. Bom, galera, uma outra coisa pra gente trazer aqui pra vocês, né? Logo após a entrevista de apresentação do Filipe Luiz e também as entrevistas do Marcos Braz com o Bruno Spindel, o Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, trouxe algumas informações importantes sobre toda a movimentação, tanto do Corinthians quanto do Vasco no STJD, para que as datas, né, de volta da Copa do Brasil sejam modificadas. A gente está vendo aí, né, Corinthians e o Vasco entraram tentando, né, mudar essas datas, mas o Rodrigo Dunche foi muito enfático e também trouxe uma informação de que o Flamengo vai entrar também, vai acionar o STJD como auxiliador, né, ali para tentar auxiliar, para ajudar a CBF. A gente vai trazer, inclusive, a declaração do Rodrigo Dunche para vocês entenderem a posição do Flamengo nessa situação toda. E além disso, além dessa situação que está acontecendo, das datas, né, da Copa do Brasil, do jogo de volta da Copa do Brasil, tem uma outra questão para a gente trazer para vocês também, que é sobre o Hugo Souza, goleiro que está emprestado ao Corinthians e pertence ao Flamengo.
A informação é que o Corinthians acabou perdendo a data, né, se confundindo com a data para executar, né, a opção de compra. E infelizmente, ou felizmente, né, infelizmente para o Corinthians, mas felizmente para o Flamengo, o Corinthians vai ter que pagar a multa de R$500 mil para ter amanhã o Hugo Souza no gol, para escalar o Hugo Souza. Então, infelizmente para o Corinthians, mas para o Flamengo é ótimo, né? Porque entra aí R$500 mil caso realmente o Hugo Souza entre em campo. E é óbvio que o Corinthians vai utilizar o Hugo Souza, né? É um jogador muito importante para o Corinthians nesse momento. O presidente Augusto Melo falou, inclusive, no dia do sorteio da Copa do Brasil, né, da semifinal, ele falou que o Hugo estará em campo amanhã contra o Flamengo. Então, além do valor que o Corinthians vai pagar para exercer esse poder de compra, né, para comprar o Hugo no dia 10 de outubro, a partir do dia 10 de outubro, o Corinthians também vai ter que pagar essa multa, né, de R$500 mil. Então, infelizmente para um lado, felizmente para outro, né, galera? Então o Flamengo aí tendo também esse benefício da multa. E aí o Bruno Spindel até não quis entrar em detalhes sobre a situação do Mateuzinho, que é um outro jogador que foi comprado pelo Corinthians, mas o Flamengo tinha inclusive, né, entrado com um processo para acionar, porque o Corinthians estava devendo valores da parcela da compra, né? Da parcela de compra do Corinthians pelo Mateuzinho. O Bruno Spindel não quis entrar em detalhes se realmente esses valores tinham sido quitados, mas ele deixou claro que o Flamengo está completamente resguardado nos contratos que eles estabeleceram e tem várias proteções para que o Flamengo não tenha prejuízo com o Corinthians. Até o Bruno Spindel falou que eles sabem do problema financeiro que o Corinthians enfrenta, então por isso eles colocaram várias cláusulas dentro do contrato que possa proteger o Flamengo. Essas cláusulas que protegem o Flamengo por inadimplência por parte do Corinthians. Bom, galera, agora vocês vão entender um pouquinho do que tá acontecendo e a posição do Flamengo diante de todas as atitudes que foram tomadas, né? Posições que foram tomadas pelo Vasco e pelo Corinthians. O Dunchi foi muito enfático ao falar sobre a posição do Flamengo dentro dessa polêmica toda e também revelou que o Flamengo vai acionar o STJD para ajudar a CBF. Confere aí. Disputa também que se posicionaram contrárias, Corinthians e Vasco, que foram contra essa mudança feita por parte da CBF, atendendo a um pedido do Flamengo e também do Atlético Mineiro, que entendem um prejuízo técnico por causa da data FIFA. Então, eu queria que você comentasse essa nota publicada hoje pelo Flamengo, de uma forma geral, o posicionamento também no clube diante dessa situação. De fato, o Flamengo não concorda com o posicionamento do Corinthians e do Vasco. O Flamengo vai entrar também no STJD como assistente da CBF, porque a competição não pode ter um jogador voltando de viagem, voltando da seleção brasileira no dia 16 para jogar no dia 17. É desumano, tem uma recomendação, mais do que uma recomendação, tem uma decisão judicial de que tem que ter um intervalo de 66 horas entre um jogo e outro, e o regulamento da CBF prevê que a CBF, o regulamento das competições, né, o geral e específico das competições prevê que a tabela pode ser alterada pela CBF por motivos de interesse, né, e a CBF tem esse poder. E o interesse é o equilíbrio das competições, né? As competições têm que ser equilibradas, isonômicas. O principal critério do regulamento, ele começa logo no começo do regulamento a dizer o seguinte: o maior interesse da competição é o equilíbrio entre os concorrentes, é o equilíbrio da competição. E se não tem equilíbrio, se um vai jogar sem 9 jogadores e o outro vai jogar com todos os jogadores, não é o time do Flamengo que vai estar jogando, né? Não vai estar disputando uma semifinal com o Corinthians, né? Os dois maiores clubes do Brasil disputando uma semifinal de um campeonato. É muito melhor, logicamente, que ela se faça no final de semana. Vai ser muito melhor para o público, vai ser muito melhor para a renda, vai ser muito melhor para o espetáculo, vai valorizar a competição, e não faz nenhum sentido a reclamação deles. Na verdade, ao dizer que estão defendendo a isonomia, eles estão querendo defender uma vantagem indevida em relação ao Flamengo. E a gente tem certeza que a gente vai entrar nesse processo junto com a CBF e que eles vão ser derretados, porque o bom senso sempre tem que prevalecer.
a justiça tem que prevalecer. E a justiça não vai fazer o contrário nesse caso. A gente tem toda a confiança na justiça, no STJD, que nós vamos sair vencedores e o jogo vai ser realmente no final de Tem semana. alguma coisa legal? É possível que legalmente eles consigam reverter essa situação? Como é esse cenário? Só para o torcedor entender o que eles podem fazer que pode chegar a reverter. Eu entendo que o regulamento permite, né? A lei está do nosso lado. Se está previsto no regulamento, o regulamento foi aceito pelas partes, isso não tem como mudar, né? Agora, assim, a justiça é a justiça, né? Então a gente não pode antecipar um posicionamento de um julgador, tem que deixar ele decidir. Se eu tivesse que apostar, a minha aposta é que não vai mudar. A justiça comum não vai mudar também, porque a justiça comum não pode interferir nos assuntos da justiça desportiva. Você acha que esse tipo de pressão fora das 4 linhas pode acabar interferindo dentro das 4 linhas, já nesses 2 confrontos, a partir do primeiro aqui no Maracanã? Acho que não, só tem jogador experiente, acho que isso não interfere. Isso é mais um espetáculo, um show de diretorias que estão querendo um pouco aparecer para os seus torcedores, mas no final eles vão ter que sucumbir. Rodrigo, a Federação está dizendo que apoia e se solidariza de forma irrestrita com o Corinthians, né? Como é que você vê o posicionamento da Federação Paulista? Eles falam muito também em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Porque inverteram-se as datas. No caso, os jogos não foram adiados, as datas foram invertidas. O Campeonato Brasileiro também é importante, né? Claro, não. Em primeiro lugar, é que o campeonato é brasileiro, não é paulista. Então, assim, por mais que a Federação Paulista esteja se manifestando para defender um filiado dela, não muda muita coisa. Segundo lugar, é que houve diálogo sim, houve uma consulta aos clubes e a maioria acabou vencendo, né? Foi 2-1, o Vasco tentou dar uma solução alternativa, então assim, acabou sendo 2-1 e a CBF acabou acolhendo essa mudança. É uma semifinal contra um jogo regular, então assim, a gente entendeu, é uma semifinal com os 2 maiores clubes do Brasil, do outro lado também tem os 2 grandes clubes do Brasil, e a gente tem que prestigiar essa competição, que ela é super importante, e é uma competição da CBF, ela que organiza, os clubes têm menos participação na organização, e é super importante que ela seja privilegiada. Acho que todo mundo vai sair ganhando no final. Não deveria ter mais participação? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã a gente volta com uma super cobertura pra vocês de Flamengo e Corinthians diretamente do Maracanã. Então aguardo vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Valeu? Beijo, até mais!